Alimente a sua fé. A passagem do livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Essa é uma declaração com um profundo significado, que explica a origem, amadurecimento e crescimento da fé cristã. O apóstolo Paulo, ao escrever essas palavras, estava explicando como a mensagem do Evangelho é transmitida, recebida e principalmente como ela transforma o coração e a mente daquele que a escuta. Para compreender completamente esse versículo, é necessário analisá-lo em partes e entender o seu contexto. Antes de continuar, peço que considere deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito para que possamos continuar transmitindo mais mensagens. A primeira parte do versículo ensina que a fé é pelo ouvir. Isso significa que a fé não surge espontaneamente ou de forma mágica. Ela nasce a partir do contato com a mensagem da salvação. O ouvir, nesse contexto, não se refere apenas ao ato físico de captar os sons, mas a um processo profundo de atenção, reflexão e aceitação da mensagem. Paulo estava abordando uma questão central para a igreja em Roma: como as pessoas, especialmente os gentios, poderiam crer em Jesus Cristo se nunca tivessem ouvido falar dele. Ele explica nos versículos anteriores que é necessário que alguém pregue para que outros ouçam e, consequentemente, assim creiam. A fé, então, é uma resposta ao Evangelho que é proclamado. Sem essa proclamação, não há como conhecer a verdade que salva. Esse princípio desafia o leitor a considerar o valor da evangelização e da pregação. O ouvir aqui não se limita a sermões em um culto, mas inclui toda a forma de comunicação da palavra de Deus, como estudo bíblico, conversas sobre fé, músicas cristãs e outras formas de compartilhar o Evangelho. Cada um de nós tem um papel importante nesse processo, pois Deus usa sua palavra proclamada para gerar fé em nossos corações. Aquilo que escutamos ou vemos inevitavelmente alimentará o nosso interior, seja com coisas boas ou ruins. Assim, se buscarmos alimentar o nosso interior com fé, consolidaremos a fé que foi plantada em nós através da palavra. Jesus compara a fé a uma semente que, embora pequena e sem grandes atributos exteriores, pode facilmente crescer e se transformar em uma planta grandiosa, ao ponto dos pássaros conseguirem se abrigar nela. Ou seja, a fé madura não apenas beneficia seu portador, mas outros que possam depender do abrigo dessa fé. A fé cristã não é um poder mágico, ela é a confiança plena de que o Senhor é zeloso para cumprir a sua palavra. E se confiamos em sua palavra, confiamos que ele cumprirá o que prometeu. A segunda parte do versículo explica a origem e a essência do ouvir. Isso reforça que não é qualquer mensagem ou filosofia que tem o poder de gerar a fé, somente a palavra de Deus, ou seja, a revelação divina contida nas Escrituras tem a capacidade de mudar o nosso interior. A palavra de Deus é viva e eficaz, e é por meio dela que o Espírito Santo age para iluminar mentes, convencer corações e trazer transformação espiritual. Esse ouvir envolve a disposição ativa. Não basta escutar a palavra superficialmente, é necessário ouvi-la com atenção e submissão, permitindo que ela penetre no coração e transforme pensamentos, atitudes e comportamentos. Esse tipo de ouvir requer humildade e disposição para receber a verdade e aprendê-la de fato, mesmo quando ela desafia as nossas opiniões e convicções pessoais. O nosso coração tentará nos enganar, colocando dúvida sobre a capacidade da palavra se cumprir. Mas precisamos lembrar que fiel é o que prometeu e alimentar essa esperança relembrando os feitos do Senhor, no passado e em nossas próprias vidas. Lembre das vezes que a mão do Senhor foi fiel para com você e quantas vezes o Senhor não te surpreendeu com uma provisão que era inesperada. Paulo, nesse livro, em especial nesse capítulo, discute a rejeição de Israel ao Evangelho e a inclusão dos gentios no plano da salvação. Nos versículos anteriores,
ele aborda como a salvação está disponível a todos que invocam o nome do Senhor e como é necessário que essa mensagem seja levada a todas as pessoas. Paulo enfatiza que o Evangelho é a boa notícia que transforma vidas, mas para que isso aconteça é necessário que ele seja escutado, depois que essa semente gere a fé, e essa fé gerará a salvação. A mensagem é clara: a fé é um dom de Deus, mas ela vem por meio de um processo: ouvir e crer na palavra do Senhor. Essa palavra não apenas informa, mas também transforma, pois revela o caráter de Deus, seu plano de salvação em Cristo e suas promessas para a humanidade. Como cristãos, somos chamados a nos expor constantemente à palavra de Deus. Isso significa ouvir sermões, estudar as Escrituras e meditar nelas diariamente. Quanto mais ouvimos a palavra, mais a nossa fé será fortalecida. Devemos nos lembrar que a palavra de Deus tem o poder de transformar vidas. Não precisamos confiar em argumentos humanos ou estratégias persuasivas. Basta proclamar a palavra de Deus com fidelidade e deixar que o Espírito Santo faça o seu trabalho de gerar a fé. O ouvir mencionado no texto não é apenas físico, mas é espiritual. Precisamos orar por corações receptivos e abertos, tanto os nossos quanto o de outros, para que a palavra de Deus encontre um solo fértil e produza frutos. Assim, a fé cristã está profundamente ligada à palavra de Deus. Ela não surge de emoções ou experiências isoladas, mas de ouvir, compreender e crer na mensagem do Evangelho. Esse ouvir não é passivo, mas ativo e transformador. Por isso devemos valorizar a pregação, a leitura e o estudo das Escrituras, conhecendo e reconhecendo que elas são o meio pelo qual Deus nos revela a sua vontade, fortalece a nossa fé e nos capacita a viver para a sua glória. Fique em paz, graça e paz, e até a próxima.